Afinal de contas, como a gente pode garantir segurança jurídica no processo de licenciamento ambiental? Eu sei que esse é um tema meio espinhoso, né, e que está frequente aí dentro do licenciamento ambiental, que é essa segurança, ou essa, melhor dizendo, essa insegurança jurídica que muitos processos de licenciamento ambiental acabam enfrentando. Eu sou o Victor Silvestre e minha missão aqui é tornar os estudos ambientais cada vez mais eficientes e ajudar você, consultor ambiental, a cada vez mais produzir estudos ambientais mais eficientes, fazendo aquilo que você já sabe fazer. E como eu falei, segurança jurídica é um tema muito relevante dentro do licenciamento ambiental. Afinal de contas, tudo que a gente faz no licenciamento ambiental deve ser pautado na legislação, na técnica, mas acima de tudo na legislação. Afinal de contas, o licenciamento ambiental ele só existe por força da legislação, do contrário ele sequer exigiria e do contrário sequer seriam exigidos os estudos ambientais, os estudos técnicos ambientais. Mas afinal de contas, será que tem como a gente garantir de fato que nós vamos ter um processo de licenciamento ambiental 100% seguro juridicamente? Infelizmente, eu penso que não. E essa é uma percepção que eu tenho ao conversar com diversos colegas. Eu sei que o título desse vídeo foi um pouco provocativo nesse sentido, mas é impossível que nós tenhamos 100% de segurança no licenciamento ambiental quando a gente fala da legislação, quando a gente fala em termos jurídicos, porque o processo, obviamente, isso faz parte do processo do nosso Estado democrático de direito, né? Faz parte do nosso ordenamento jurídico que as licenças ambientais, os processos de licenciamento ambientais possam ser questionados judicialmente. Então a gente não tem como evitar 100% que tenhamos aí uma insegurança jurídica dentro do licenciamento ambiental. Sinto lhe dizer isso, mas eu tenho algo muito importante para te falar, porque na verdade o que nós podemos fazer dentro dos processos de licenciamento ambiental é minimizar esses riscos, né? Ou seja, tornar o seu estudo mais seguro juridicamente. Basicamente, são 5 pontos principais que são sempre questionados, né? Que geram insegurança jurídica dentro de um processo de licenciamento ambiental. E o primeiro deles é o próprio órgão ambiental competente, né? Ou seja, muitos casos de judicialização do processo de licenciamento ambiental discutem a competência do órgão ambiental. Muitos casos de processo de licenciamento ambiental acabam tramitando por um período e depois é questionada a própria competência do órgão ambiental. E aqui eu não falo sobre uma competência técnica, ou uma incompetência, mas no sentido realmente legislativo, no sentido jurídico, ou seja, é o órgão ambiental que tem autorização para atuar naquele processo de licenciamento ambiental? Essa é uma pergunta fundamental que muitas vezes a gente não se faz, ou se faz até mesmo numa fase inicial do processo, mas depois isso não vem para dentro do estudo ambiental. A gente atua muito aqui na Viva, por exemplo, com auditorias de processos de licenciamento ambiental. Nós auditamos tudo antes de ir para o órgão. E é muito comum nós enxergarmos esse tipo de situação que, de certa forma, causa uma insegurança porque ela deixa uma porta aberta para um questionamento, um questionamento seja do próprio órgão ambiental mais adiante, um questionamento seja de um órgão ministerial, enfim, você não trouxe essas informações ali para dentro. Então é fundamental que isso seja, vocês guardem aí esse primeiro ponto, porque depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. E o segundo ponto é o próprio estudo ambiental aplicável. A gente vê inúmeros casos, por exemplo, de processos que são judicializados questionando o tipo de estudo ambiental que foi aplicado, questionando aquele porte daquele estudo ambiental, se foi um estudo ambiental muito simplificado para aquele empreendimento, se deveria ter sido aí a RIMA. Isso também é um ponto que gera bastante insegurança jurídica. E nós temos um terceiro ponto que é, obviamente, talvez o caso mais clássico de insegurança jurídica, que são nas áreas de preservação permanente. Ou seja, discussões depois do processo, durante ou depois o processo de licenciamento ambiental, sobre a presença ou não de áreas de preservação permanente. E a gente tem também
as áreas protegidas. Em quarto lugar, nós temos as próprias áreas protegidas, porque o nosso arcabouço legal é tão vasto e tão grande que, além das áreas de preservação permanente, nós temos algumas áreas que são legalmente protegidas, como as unidades de conservação, cavernas e por aí vai. E nós ainda temos a própria vegetação. Vegetação também, e a sua possibilidade de supressão, também é um outro ponto que gera insegurança jurídica, né? Que atrapalha o processo de licenciamento ambiental e que pode atrapalhar a licença até mesmo depois de ela ser expedida. O que é muito ruim, né? Porque afinal de contas nós, como consultores ambientais, nós trabalhamos para uma licença saudável. E muitas vezes a baixa instrução, né, ou a pouca informação, a economia de informação dentro do estudo ambiental, isso é revertido para dentro da licença ambiental, e essa licença ambiental, embora válida, ela pode se tornar frágil porque alguns desses elementos que deveriam estar presentes na licença ambiental e dentro do processo de licenciamento ambiental não foram apresentados. Então isso abre essa margem muito grande para que seja discutido. Então, como é que a gente faz para ganhar mais segurança jurídica dentro de um processo de licenciamento ambiental que você estiver atuando? É lógico que eu não quero aqui, eu quero até dar o exemplo do cinto de segurança, do capacete, né? Nenhum deles garante 100% que não haverá nenhuma fatalidade no acidente. Mas eu tenho absoluta certeza que eles são capazes de minimizar muito as chances de fatalidade em diversos acidentes. Então a gente pode, né, seguindo essa mesma lógica, também minimizar as nossas chances de insegurança jurídica dentro de um processo de licenciamento ambiental a partir da observação, né, desses 4 pontos e dessas causas de insegurança, né? E a primeira delas que eu falei era o órgão competente. Por isso, então, para a gente minimizar isso, para a gente mitigar esse risco, é fundamental que dentro do estudo ambiental esteja muito claro qual é o órgão competente e o porquê que ele é o órgão competente para aquele processo de licenciamento ambiental, para aquele empreendimento daquele porte. Esse é um ponto-chave, um ponto inicial muito chave que a gente não observa em diversos processos, né? E que eu mesmo já cometi diversas vezes esse erro, de não trazer essa justificativa porque parece ser óbvio. Acontece que o óbvio ele precisa ser dito. A gente precisa deixar claro no estudo ambiental aquilo que é o óbvio, porque às vezes é óbvio para a gente, mas não é óbvio para quem está dentro do órgão ambiental, ou na pior das hipóteses, não é óbvio para quem está fora do órgão ambiental. Por isso precisa estar muito claro, né? Aqui em Santa Catarina, felizmente, nós temos legislações bem claras sobre isso, né? Muito transparentes com relação à competência de cada órgão ambiental, seja ele estadual ou seja ele municipal, de acordo com a tipologia e o porte do empreendimento. Está previsto na resolução CONSEMA 98 e a 99 do ano 2017. E além disso é importante nós observarmos a Lei Complementar número 140 de 2012, é uma lei federal, né? Então ela vale em todo o território nacional, onde ele estabelece as competências em matéria ambiental de cada ente federativo, ou seja, de cada órgão ambiental, seja federal, estadual ou municipal. Então é importante a gente trazer essas informações para dentro do estudo ambiental para vaciná-lo com relação a qualquer questionamento dessa natureza. Um outro ponto importante, e ainda seguindo a mesma linha, é a necessidade da gente fundamentar o próprio estudo ambiental que está sendo apresentado. Que tipo de estudo ambiental você está apresentando, né? Qual é o nome dele? Aqui em Santa Catarina a gente costuma usar o relatório ambiental prévio ou o estudo ambiental simplificado, que eu sempre digo que de simplificado não tem nada, né? E o próximo estudo aí mais complexo seria o EIA-RIMA, né? Diversos outros locais, outros estados trazem tipologias, nomenclaturas, na verdade, diferentes, né? Aqui em Santa Catarina nós temos essa. Então é fundamental que você explique dentro do seu próprio estudo por que ele é o estudo mais adequado, qual o fundamento dentro da legislação que indica que aquele estudo é o adequado para aquele processo de licenciamento, para aquele local, para aquele porte, para aquela tipologia de empreendimento. Isso é fundamental, né? Assim como o órgão competente, né? Você esclarecer o porquê que você está apresentando naquele órgão e, nesse caso, você esclarecer o porquê que você está apresentando aquele determinado estudo ambiental. Isso vai trazer muito mais segurança para o estudo ambiental que você estiver produzindo. E, além disso,
nós temos a questão das áreas de preservação permanente, né? Por isso é fundamental que dentro do estudo ambiental, né, porque esse é um tema geralmente muito delicado, né, as APPs, né, porque afinal de contas nós temos crimes específicos para as APPs na Lei de Crimes Ambientais, eles são os pontos muito delicados de se tratar dentro do estudo ambiental e que merecem muito carinho, né? Então, como é que a gente faz para ganhar mais segurança jurídica nesse ponto? Porque a gente sabe que às vezes vão ocorrer divergências de legislação, enfim, mas nada mais adequado, e até para que você tenha segurança na hora de assinar um estudo ambiental, é fundamental que você demonstre tecnicamente, apresente claramente e explore, né, quais são de fato as áreas de preservação permanente existentes dentro daquele imóvel, qual é a relação delas com o empreendimento, né? É importante que você traga isso em mapas, seja visual, mostre para o órgão ambiental, né? E para quem quiser ver o seu estudo ambiental depois, aonde estão as áreas de preservação permanente. Acontece também que muitas vezes nós nos deparamos com situação de campo que na prática você pode até identificar que não é uma área de preservação permanente, você tem absoluta certeza disso, acontece que você não explora isso, às vezes, dentro do estudo ambiental. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Eu já fiz isso no sentido, como, assim, dando um exemplo, né? Vistoriar a área, verificar um curso d'água, de fato muito claro, um curso d'água, né? Então mapeá-lo ali, respeitar a faixa de preservação permanente, e no meio do terreno tinha lá uma vala de drenagem, né, que segundo o proprietário ele mesmo abriu para escoar algumas águas do terreno, etc e tal. Bom, muito claramente a tendência nossa natural é sequer mencionar muita coisa sobre aquela vala. Ela não está mapeada em nenhuma base de dados, o próprio proprietário falou que abriu, você confia na palavra dele e Zé Fini. Acontece que isso pode sim ser questionado. Então a gente precisa antecipar isso. A gente precisa esclarecer que, olha, que é uma vala, tá vendo aqui o mapeamento antigo? Ela não existia. Depois de tal ano ela existiu. Foi assim, foi assado. Trazer esses elementos técnicos, né? Ou, por exemplo, num caso de restinga, né? A restinga, considerada pelo Código Florestal como área de preservação permanente, é a fixadora de dunas. Então, se a gente identifica uma área que tem restinga geológica, mas ela não é fixadora de dunas, então pelo Código Florestal não seria área de preservação permanente, a gente precisa provar que ela não é fixadora de duna, que a gente não está falando de uma duna, né? Não adianta simplesmente uma menção lá qualquer, né? É lógico que isso tem validade também, mas visando a segurança jurídica é muito, muito, muito melhor que você apresente esse detalhamento, né? Apresente essas informações de forma muito mais clara para que quem for analisar, quem for verificar, auditar, quem for vasculhar o seu estudo ambiental, ele encontre essas respostas e não fique com dúvida, não fique achando que por algum momento você omitiu uma área de preservação permanente e tal, porque não estava fundamentado, né? Então, fundamental aqui, né? Não estava fundamentado, fundamental é meio esquisito, né? Mas é importante aqui você esclarecer muito bem isso. Às vezes a gente vai se deparar com uma situação com uma nascente mapeada. E aí, como é que você lida com essa nascente mapeada? Você precisa ir lá verificar em campo e aí não tem nada. Mesmo assim, você precisa apresentar que foi mapeado, mas que você esteve no local, que fez uma vistoria, apresenta registro fotográfico, etc. e tal. E aí mostra que aquela nascente mapeada, ela não representa a realidade do local. Então, isso são detalhes que trazem muito mais segurança jurídica e isso de alguma maneira também acelera o seu processo de licenciamento ambiental. E não menos importante, né, a mesma linha segue as áreas protegidas, né? Então, se você estiver próximo ou no interior de uma unidade de conservação ou se o seu empreendimento vai afetar uma unidade de conservação, que é uma área protegida, né? Isso é importante que você esclareça, né? Mesmo que ele não vá afetar, você tem que deixar muito claro que ele não vai afetar uma unidade de conservação, que ele não vai afetar um patrimônio histórico e cultural, enfim, né? Isso traz, novamente, né, sendo bem repetitivo nesse vídeo, nesse ponto, isso traz mais segurança jurídica. Não impede a insegurança, mas isso certamente aumenta a sua segurança. E por fim, e não menos importante, a vegetação,
né? A vegetação é um ponto especial também, um ponto delicado, né? Que causa insegurança jurídica em muitos casos e muitos processos de licenciamento ambiental. Então, por isso, você trazer evidências jurídicas e técnicas da possibilidade real de supressão de vegetação naquele imóvel, se for esse o caso, né? Porque isso também vai trazer mais segurança jurídica para o seu processo de licenciamento ambiental. É lógico que nem sempre você vai precisar ter, de fato, um advogado junto com você em todos os processos de licenciamento ambiental que você atua. Eu, particularmente, né, tenho a grata honra, né, de ter uma sócia e minha esposa que é advogada. Então, os nossos processos de licenciamento ambiental aqui sempre tem muito essa pegada muito forte, né, dessa visão de um advogado. Mas você não precisa ter um advogado parceiro, um advogado trabalhando com você na grande maioria dos casos. Mas, à medida que os casos forem ficando mais complexos, aí sim, né, se aproxima da necessidade de você ter um advogado próximo para que ele possa, então, interpretar muitas vezes legislação, trazer jurisprudência, trazer súmula, trazer todo esse emaranhado também de fundamentos que os advogados estão muito mais habituados para dentro do processo de licenciamento ambiental. E como eu disse, né, tudo isso que a gente falou aqui é como usar capacete e cinto de segurança. Eu quero que você tenha mais segurança jurídica, né? Se você usa um cinto de segurança no carro e um capacete, quando você estiver andando de moto, certamente isso não vai impedir, né, toda e qualquer fatalidade, mas certamente você terá muito mais segurança e esses equipamentos vão minimizar as suas chances de fatalidade. E essas dicas, de alguma maneira, são isso, né? A ideia é que você minimize os seus riscos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E não deixe, então, de se inscrever aqui no canal, porque semanalmente nós temos conteúdos regulares sobre práticas, sobre dia a dia de licenciamento ambiental, para que você possa construir um estudo ambiental cada vez mais eficiente.